boa noite, meus amigos. Estamos começando mais um programa Segundas de Primeira e hoje nós vamos tratar o assunto sexualidade do casal. E quem vai tratar desse assunto conosco, já esteve conosco em outra ocasião, tratando do tema depressão, é o meu amigo, o pastor Fábio Bentes, que também, além de ser pastor, ele é psicanalista e professor. Obrigado, Fábio, que você aceitou o nosso convite mais uma vez. E eu queria já perguntar para você, por que há tantos casais infelizes sexualmente no casamento? Boa noite. É um prazer estar aqui de novo. Obrigado. Por mais que se fale mais acerca de sexo e de sexualidade hoje, quando você for comparar com décadas atrás, eu acho que ainda existe bastante tabu em relação ao assunto. Principalmente quando você fala do ambiente familiar, parece que é algo que não é visto com tanta, como é que eu posso dizer, com tanta liberdade, né? Então, por exemplo, se você for ver uma mulher casada, às vezes no metrô, lendo um livro sobre sexo ou sexualidade. Não estamos falando, por exemplo, de um romance como 50 Tons de Cinza, nada disso. Mas, assim, um livro formativo, né, com conteúdo. Então, existe um medo, uma preocupação de ela ser mal vista, de ela ser mal falada, às vezes no ambiente de trabalho, porque está lendo sobre sexo, porque está lendo sobre sexualidade. E acho que isso fica potencializado quando você fala do ambiente da igreja, né? Então, por mais que hoje na sociedade fale-se mais sobre sexo, escreva-se mais sobre sexo, as pessoas ainda têm receio do que vão pensar né, a respeito delas quando elas vão ler com alguma liberdade no ambiente público acerca disso. As pessoas se sentem mal, né, de terem curiosidade a respeito do assunto. Então, o que a gente escuta, né, das pessoas em aconselhamento, em conversas, é que às vezes elas têm medo de serem tidas, por exemplo, mulheres, não sei, como tidas por promíscuas porque estão querendo saber de sexo, porque estão lendo de sexo, porque estão lendo de sexualidade. Então, o casal, o homem e a mulher, vão para o casamento com algo que eles entenderam e aprenderam de sexo e de sexualidade, assim, né? Informalmente, e trata-se de um assunto muito delicado, muito complicado, muito complexo, né? Até estávamos comentando aqui antes da gravação de que é um assunto muito complicado para que as pessoas não se preparem anteriormente, né? Se você for pensar numa união conjugal, de todas as facetas, né, tudo que inclui a união conjugal, todos os temas, né, que a união conjugal contempla, que são vários, as questões profissionais, as questões financeiras, as questões sentimentais e outras, inclusive a questão sexual. A questão sexual é muito importante e não é dada a devida importância à questão sexual. E como as pessoas também não se sentem muito à vontade para chegarem diante de um conselheiro, de um terapeuta, qualquer pessoa ou profissional que pode prestar um tipo de ajuda, elas não se sentem à vontade de chegar e abrir o coração, abrir a relação, falar o que está acontecendo, qual que é o problema. Então isso vai se empurrando com a barriga, né? E muitas vezes o fator que leva um casal a uma separação, a um divórcio, pode ser um fator sexual. Então, eu acho que as pessoas, né, nos casamentos, muitas vezes experimentam infelicidade em relação à sexualidade porque não se preparam, porque têm vergonha de ler sobre o assunto, porque têm vergonha do que as pessoas vão, o que a sociedade, os amigos, as pessoas no entorno vão pensar acerca daquele interesse por sexo, por sexualidade. Nossa, mas por que está lendo tanto sobre sexo? O que essa pessoa tem? Elas não querem ser tidas, né, enfim, por promíscuas, por devassas. Então não se lê, não se estuda e quando surgem os problemas não se procura ajuda. Então o problema se instala, vai ficando e as pessoas deixam do jeito que fica, né?
Aí surgem outros problemas que eu não vou entrar, né, na questão, que daí vão tentar solucionar, né, as suas crises, seus problemas de outras formas, notadamente o universo masculino, vão procurar sites, filmes eróticos, né, como se isso fosse satisfazer e resolver, e evidentemente não satisfaz, não resolve. Você falou que alguns casamentos acabam terminando pelo fator do sexo em si. E eu já ouvi alguns casais, algumas pessoas dizerem que o sexo é tudo no casamento. Uhum. Então, dentro dessa relação, que lugar, qual é a prioridade que a questão do sexo, da sexualidade ocupa no casamento? Vai depender do casal. E já é um ponto positivo se para os dois, que nem você falou, né? Já escutei de casais para quem o sexo é tudo. Se tem uma carga considerável, relevante para ambos, já é um ponto positivo. Por quê? Porque pelo menos em relação a isso, existe, entre aspas, tá? E que fique bem assim ressaltada, entre aspas, uma válvula de escape. Porque não adianta o casal se lançar ao sexo como quem quer tapar os olhos, fechar os olhos para outros problemas, outras questões, né? Se é importante para ambos, é bom. Porque pode acontecer, por exemplo, num casal em que é muito importante para um e é pouquíssimo importante para outro, né? Aí você tem um desequilíbrio, né? E aí na medida em que um dá muita importância para algo e o outro dá pouca, isso aí com o tempo pode gerar um problema sério, né? Então a pergunta, qual que é o lugar do sexo no casamento? Vai depender de casal para casal. Assim como também seria um ponto positivo se para ambos não é muito importante. Eles vão se lançar como casal juntos a outras coisas, né? Eu não diria assim, não é o melhor termo, a melhor expressão, ocupar a mente, não é isso. Mas assim, eles vão dedicar o seu tempo, dedicar, né, as suas inclinações, ter espaço na rotina para outras coisas que não o sexo, mas juntos. Agora, quando para um é muito importante, para outro não é nada importante, você fatalmente vai ter uma insatisfação. Talvez daquele para quem é muito importante, ou talvez de ambos. Porque daí esse para quem é muito importante não se interessa por fazer outras coisas que esse outro, para quem não é muito importante, queira. Sei lá, viajar, assistir filme, cuidar das coisas de casa, entendeu? Quando você tem quando é mais homogêneo, né, para ambos, se é muito ou pouco importante, é legal. O problema é quando assim tem uma diferença considerável, isso vai gerar um problema. O que não pode, como eu falei, é você ter no casamento um casal que tapa os olhos, né, e fecha os ouvidos para outros problemas, outras questões, achando que eles indo para a cama vai resolver. Vai dar um prazer, vai dar uma satisfação para ambos, eles vão se sentir bem, mas assim, acabou, e aí? O que eles vão fazer com o resto dos problemas que eles têm para controlar? O que eles vão fazer com o resto da vida? Né? Então o casal vai ter que encontrar ali sua dinâmica. Se é pouco, se é muito, o quanto aquilo pesa na relação. Se assim, tem muito problema na relação, mas assim, o sexo é muito bom, então vale a pena. E às vezes acontece, o casal continua junto porque entre eles tem uma química sexual muito boa, né? E às vezes, interessante, o casal também se separa porque eles conseguem lidar com as questões da conjugalidade bem, mas assim, para um deles, sexo é muito importante, para outro não é nada. E isso aí representa uma barreira. Então cada casal vai ter que encontrar sua dinâmica. Ok. Bom, nós vamos dar uma pausa e daqui a pouquinho nós voltamos para o nosso segundo bloco. Não saia daí.
estamos de volta com o nosso segundo bloco. E eu queria perguntar então, Fábio, como praticar o ato sexual de forma que se alcance, as pessoas falam muito, né, plenitude do prazer, mas dentro da perspectiva bíblica, segundo aquilo que Deus planejou. E já atrelado a essa pergunta, como isso satisfaz a alma? Porque alguns casais usam isso, né? Satisfaz a alma. Uhum. É interessante que se você for pensar a perspectiva bíblica, né, apesar de a gente vir de uma herança medieval, da Igreja Católica Apostólica Romana medieval, esse apreço, né, pelo sofrimento, esse apreço pela dor, esse desprezo pelo prazer, pela alegria. Até não sei, bastante gente assistiu aquele filme O Nome da Rosa, né, em que havia ali no mosteiro uma censura por uma literatura que fazia, né, os internos darem risada e se alegrarem, né? E aí começa a se matar os internos porque eles em teoria não poderiam estar passando por aquela experiência de prazer. E a gente vem dessa herança, né? É interessante que se você for para a Bíblia e se você for conhecer o texto bíblico, por exemplo, o livro de Cantares de Salomão ali, entre aspas, né, um culto ali, né, ao prazer do corpo, ao amor entre dois amantes, né, prazer entre dois amantes. Então é algo que precisaria ser olhado com mais cuidado. Então a Bíblia apresenta essa perspectiva saudável, né, do erotismo e pelo contrário, ao contrário do que se pensa hoje a respeito dos religiosos, ao contrário do que se pensa dos cristãos, nós podemos sim e devemos procurar, né, o prazer erótico. Quem criou a sexualidade foi Deus quem deu isso ao ser humano. O ser humano podia, né, gerar filhos de outra forma, Deus poderia encontrar um outro meio, encontrou esse meio do prazer erótico. O que acontece é que na nossa sociedade isso é exacerbado. O poder que o sexo tem de trazer alegria, de trazer satisfação, de trazer prazer, isso é amplificado, é aumentado. E aí as pessoas acham que a alegria da vida se resume ao sexo. O prazer da vida se resume ao sexo, ao prazer sexual. E como a gente já falou no primeiro bloco, o sexo tem um lugar, ele tem um papel, mas ele não é a totalidade da vida, né? Então ele pode oferecer sim um dado nível de prazer, um determinado nível de prazer. A impressão que se tem é que na sociedade hoje as pessoas vão empurrando os limites, né, daquilo que o sexo pode oferecer e vão pensando, né, em coisas novas, dinâmicas novas, e vão empurrando isso quando existe um limite, né? E como o sexo é celebrado na nossa sociedade, na nossa geração, como a experiência última e máxima de prazer e aquilo assim que pode dar a solução para os problemas da humanidade, e evidentemente quando as pessoas vão e mantêm uma relação, chega-se àquele limite, né? Elas vão empurrando, vão empurrando, vão empurrando. Por isso que, também falávamos aqui no intervalo, a proliferação da indústria do sexo, oferecendo novas experiências, novos paradigmas, para as pessoas irem empurrando, empurrando. Mais ou menos o que acontece quando, numa dinâmica de adicção, né? Então, o sujeito é um adicto, ele vai... Existe a dose que ele usa e chega uma hora que aquilo lá já não move tanto quanto movia no início e aí ele vai aumentando, você, em muitos casos, para algumas drogas, você chega a uma overdose, o sujeito morre, né? Se existisse alguma espécie de overdose para o sexo, certamente tinha muita gente morrendo por causa disso. Então elas vão tentando encontrar novos limites quando existe um limite. Então assim, né, qual que é o limite do sexo, de prazer para o casal, dentro daquilo que Deus planejou? O casal vai ter que encontrar junto também, né, o que para eles é bom e saber também se libertarem, às vezes, de limites e paradigmas que foram colocados por conta da cultura e essa perspectiva equivocada da religiosidade, né? A gente às vezes escuta histórias de pessoas mais velhas, né? A gente da idade dos nossos avós, assim, que eles sequer se despiam para manter uma relação. Então, assim, era, né? No caso, as senhoras, mulheres de camisola, né? Despiam-se ali o suficiente só para ter o contato genital mesmo, né? Mas assim, o prazer
de se despirem, tudo isso aí era algo que não se fazia, era tido como ruim. Então assim, o casal junto encontrar ali o seu limite, né, de prazer dentro daquilo que é bom, que é saudável, e sem essa ideia de assim, vamos levar ao máximo e encontrar aquilo que não foi feito, aquilo, e ficar nessa sede, nessa ânsia, nessa busca e na pesquisa, sabe, de coisas novas e tal, tudo achando que assim que o sexo sempre vai ter assim um novo campo não desvendado anteriormente para dar prazer. Ele tem um limite, né? Apesar da sociedade querer passar essa ideia, né, de que o sexo é tudo e tal, mas assim, ele tem um limite, né? Quanto mais o casal entender que existe esse limite e trabalhar a alegria, o seu prazer, a sua satisfação dentro desse limite, né? E sem assim tolimentos e censuras e culpas, né? O casal encontrar o limite e saber que aquilo ali vai ser mais feliz do que ficar numa busca infinita em relação a algo que eles acham que existe, mas que na verdade não existe. Agora, algumas culturas têm o sexo como apenas para procriação e, dependendo do casal, cada um administra isso de uma forma diferente. Mas o que de fato o sexo significa para o casal? Tem um significado importante, se é que podemos chamar assim, para o casal? Olha, assim, aí a gente teria, se a gente quisesse assim aprofundar, né, no tema, teríamos aqui longas horas, né, para tratar do assunto. Voltando àquela questão da carga que o sexo vai ter para cada um. Pensando num casal para quem o sexo é muito importante, né, eu penso que ele tem a relevância de um homem se sentir realizado, de um homem se sentir conquistador, de um homem se sentir potente, né? E de uma mulher se sentir cuidada, se sentir tratada, se sentir amada, se sentir íntima, né, de um homem, de uma pessoa. O máximo da intimidade, né, que você se despir diante de uma outra pessoa e ter ali uma união de corpos, né, uma penetração. Então quando o sexo é vivido na sua plenitude, né, e os dois se entregam mutuamente, eu acho que tem esse poder revitalizante, né, de um homem, às vezes, muitas vezes, com problemas, um homem com questões de autoestima, às vezes com questões de autoestima profissional, às vezes com questões de autoestima em relação à sua aparência, e a mulher idem, né, porque a gente é massacrado também, né, na nossa sociedade por sucesso, por beleza, e isso faz com que a gente sofra. Então quando você tem um ato sexual, né, em que um homem ali tem uma mulher se entregando para ele, e uma mulher tem um homem ali abraçando e cuidando dela e com quem ela possa dividir a sua intimidade, é um ato ali em que ambos estão se realizando, né, por alguns minutos, no seu universo particular ali dentro, né, do quarto, na sua intimidade, entre as quatro paredes, ali eles estão se realizando, né? Eles podem fantasiar ali que um para o outro, naquele instante, é o máximo, né? Aquela mulher é o máximo durante aqueles minutos porque aquele homem está desejando ela. E aquele homem, durante aqueles minutos, é o máximo porque aquela mulher está se entregando integralmente para ele, né? Então, o sexo tem essa capacidade, esse poder, né, de durante alguns minutos promover realização para um homem e para uma mulher, realização masculina e realização feminina, né? Aí, como eu já falei, isso aí depois, quando acaba, aí o casal vai ter de tratar, né, dessas outras questões da vida, vai ter de se deparar com frustrações, mas assim, naquele momento, ele é muitíssimo importante, tem um peso muito grande. Ok. Nós vamos dar um rápido intervalo e daqui a pouco nós voltamos para o terceiro e último bloco. Não saia daí. A HD ProVideo é uma produtora de fotos e vídeos na vanguarda do que há de mais moderno no mundo de produção de fotos e vídeos para a sua empresa. Fazemos produção de vídeos institucionais, videoclipes,
palestras. Videoaulas. Vídeos comerciais. Fotos de eventos empresariais. Fotos de promoções. Enfim, somos uma empresa especializada em demonstrar sob os mais diversos ângulos o potencial de seus produtos ou serviços. Entre em contato conosco e teremos o máximo prazer em atendê-lo, produzir o seu sucesso e demonstrar que sua empresa pode gerir muito mais negócios. Nosso site www.hdprovideo.com.br. Telefone 11 2305 6537 ou celular 11 98432 7279. Estamos aguardando sua ligação. Ok, voltamos para o nosso terceiro e último bloco. E eu queria então passar a pergunta para você, Fábio, se é possível isso, que conselhos práticos podem ser dados para ajudar os casais que buscam esse ajuste na relação? Tem muita coisa assim para se falar, a título de conselho. Eu acho que assim, a primeira delas é conversar bastante, né? Eu acredito que existe aí uma tensão daquilo que é do masculino, daquilo que é do feminino, né? Homens têm dificuldade de abrir o seu coração, falar sobre as próprias emoções. Então assim, é muito comum que às vezes na relação conjugal o homem seja mais resguardado em relação às próprias emoções. É muito comum ver homem mais quieto em casa quando tem um problema, ele prefere não ficar falando. Então essa é uma barreira. E uma outra barreira é mulher falar de sexo, né? Porque afinal de contas elas são mulheres direitas, íntegras, né? Não ficam falando de sexo. Então existe esse estigma na sociedade e principalmente no nosso meio religioso, né? Então você tem um problema, homem que não fala do que está sentindo e mulher que não fala de sexo. Então assim, conversar bastante, né? O casal em relação à própria sexualidade. Então que conversem assim, o que gostam, o que não gostam, do que tem vontade, por que tem vontade, se às vezes não conseguir explicar muito, mas assim, simplesmente falar. E escutar também. Então se às vezes, por exemplo, o homem, existe uma questão hormonal, né? O homem, ele é fisiologicamente mais preparado para ter mais relações no intervalo de um mês. A mulher ela é fisiologicamente menos pronta para isso. Por conta do ciclo hormonal, existem alguns dias do mês em que a mulher está mais inclinada a se entregar a uma relação sexual. Isso pensando fisiologicamente. É evidente que há outros elementos psíquicos, que podem às vezes fazer com que uma mulher queira fazer sexo todo dia. Mas assim, pensando fisiologicamente, e a maior parte das mulheres funciona assim. Alguns dias do mês elas estão mais inclinadas a ter uma relação, né? Então assim, conversarem acerca disso. Então, se o homem sabe que existem momentos do mês, né, momentos ali que a mulher não quer, ele entender isso. E a mulher, por sua vez, sabendo que o homem ele está preparado para ter relação mais vezes durante esse intervalo, ela também está disposta a entender isso, né? Então, assim, o casal encontrar um ponto de equilíbrio que não seja simplesmente a fisiologia de um
ou a fisiologia do outro. Que eles possam se entender, o homem entender a mulher entender o homem, né? Então, assim, se compreenderem, 2, falarem bastante sobre o assunto e até conversarem com liberdade no próprio ato, entendeu? Do que gosta, o que não gosta, e isso não virar nenhum tabu, não se conversa sobre isso, a gente vai para a cama e vê o que sai, e também não virar assim um manual de instruções, né? Do que assim uma lista, o homem fala, eu gosto disso, não gosto disso, e a mulher, eu gosto disso e não gosto disso. Mas assim, acho que uma conversa aberta, né, com disposição para entender o outro, é um primeiro passo. 2, ler sobre o assunto. Hoje já tem muita literatura sobre sexo e sexualidade, né? Estamos falando de material de pesquisa, material científico, né? Não necessariamente romances e livros, histórias sobre o assunto, mas material de pesquisa, material científico, material de terapeutas, de psicólogos, sexólogos, né? Se às vezes o casal ou uma das partes não se sente à vontade de ler isso no trabalho, de ler isso na frente dos outros, mas às vezes um livro de cabeceira, entendeu? Alguma informação, eu acho isso muito importante. Como eu falei, até porque na nossa sociedade o sexo está colocado em evidência. Ele tem uma carga, está sendo dada uma importância que assim, ele tem alguma, mas não tem essa importância, né? Mas a gente fica sujeito a isso na medida que abre a internet, que vê um programa de televisão. Então isso acaba ficando muito presente na nossa rotina. Então o casal precisa ler sobre o assunto, precisa entender sobre o assunto. Então falar sobre isso, ler sobre isso, são 2 passos. E um terceiro que eu daria, que é assim, procurar ajuda especializada quando no momento de crise, né? Como eu falei, procurar ajuda já é complicado, as pessoas já são reservadas em relação a isso. 2, procurar ajuda em relação a sexo torna-se um problema maior ainda, entendeu? Então assim, que as pessoas, assim como procuram ajuda quando tem uma causa na justiça, de um advogado, assim como procuram um médico quando tem uma questão de saúde, por que não procurar um terapeuta quando tem questões sexuais? Isso é muito importante, entendeu? Então, assim, tirar alguns estigmas de que pedir ajuda é sinônimo de derrota. Você não procura ajuda médica por questões físicas, você não procura ajuda jurídica quando você tem questões, né? Enfim, por que não procurar ajuda de um terapeuta? Isso está caindo com o passar das décadas, né? É bem recente essa busca ao terapeuta, independentemente de quem seja o terapeuta, um psicólogo, um psicanalista ou uma outra terapia. Então, assim, cada vez mais as pessoas estão abertas a isso. Eu acho que assim, a tendência é que com o tempo, a questão da sexualidade, as pessoas tenham mais informação e encontrem mais soluções, né? Então, assim, para efeito de conselho prático, né? Conversarem bastante, lerem bastante, quando em crise procurarem ajuda e assim, manterem bastante relação, né? Ainda acho que acontece isso na nossa sociedade e no meio religioso. Existe esse negócio de, né, sabe, parece que é uma coisa, a gente trata da sexualidade no meio religioso muito mal, né? As crianças, os adolescentes são ensinados, né? Em vez de serem ensinados que isso é muito bom, muito legal e deve ser estudado e entendido e vivido, né, de forma plena quando chegar a hora certa, parece que é um negócio errado. Parece que é um negócio que não deve ser feito, um negócio do qual se deve fugir, né? As meninas são ensinadas a serem castas e puras e tal, mas não são ensinadas que assim devem se guardar e se preservar para seus respectivos maridos. E no casamento, ter uma vida sexual ativa e legal. Parece que é ensinado ao contrário. Então isso precisa ser melhor trabalhado, principalmente no âmbito religioso. Precisamos trabalhar melhor isso nas igrejas. Ok. Obrigado, Fábio. Obrigado. Você veio aqui mais uma vez. E se você tem alguma questão que ficou em dúvida, que talvez não deu para ser tratado nesse pouco tempo que nós temos, você pode entrar em contato lá na nossa página no Facebook, Segunda de Primeira, ou mandar o seu e-mail no nosso e-mail do portal. O Fábio ele também dá palestras para casais, então você pode fazer esse contato que ele certamente vai ter o maior prazer em atender você. Eu espero que nós tenhamos ajudado a você que está aí nos assistindo e mande a sua sugestão, a sua pergunta para nós vamos ter o maior prazer em responder você, tá bom? Obrigado pela sua companhia, boa semana e nos vemos na próxima segunda às 22 horas. Um abraço!